Começando aqui, mais um podcast sem vírgula. E aqui do meu lado, meu amigo Hélio, não vou usar com você não, porque hoje, hoje nós temos uma pessoa que... Bom, não, todo eu, mundo que... eu não corro risco de ser mandado embora, porque eu já saí. Não, eu ainda tô lá, né? Você ainda tá lá. Do meu lado tá aqui o Hélio, e hoje, Hélio, o convidado é especial. Mas não é estranho, cara? É estranho. É muito estranho, assim. Mas assim, essa estranheza, como ele tá falando em off aqui, é porque a gente respeita muito essa pessoa, né? Assim, a gente, assim, por tudo que ele vai falar um pouquinho aqui, da vivência dele na área médica, né? Da questão de uma gestão hospitalar, que para mim é uma coisa muito ampla, muito complicada, tá? E hoje, eu nem vou falar como a gente conhece o senhor. Se o senhor me permite. Claro. Nós temos o prazer de receber no podcast Sem Vírgula o senhor, doutor Antônio Carlos Madeira de Arruda. O doutor Madeira, do Hospital Menino Jesus, famoso aqui de São Paulo. Mais conhecido como Doutor Madeira. Seja bem-vindo, doutor Madeira. Muito obrigado, obrigado a vocês. É um prazer enorme estar conversando com a sua audiência, contando um pouquinho da história. Eu até já começo falando para você por que é o Madeira, né? Essa coisa que criava um certo problema na minha casa, porque o meu nome, o pai é Arruda, a mãe é que é Madeira, né? Então, Antônio Carlos Madeira de Arruda. Mas é muito interessante porque eu mudei para São Paulo com 9 anos de idade. O senhor é da onde? Eu nasci numa cidade pequena, uma cidade de Minas, no sul de Minas, chamada Guaxupé. Guaxupé tem até um certo nomezinho aí pelo café. Você conhece ali, então, sul de Minas, você conhece Divisópolis ali? Conheço Divisópolis, conheço aquela região, Guaxupé, Guaranésia, Poços de Caldas, que já é uma cidade mais importante. Mas Guaxupé hoje tem 50 mil habitantes. E eu nasci lá em 1946, então era uma cidadezinha, era uma cidade muito pequena. E com 9 anos, o meu pai resolveu tentar a sorte aqui em São Paulo, e a gente veio com ele, e eu vim para cursar o 3º ano primário, como a gente falava. Hoje é o 3º ano do ensino básico, né? Na época a gente falava o ensino primário. E no primeiro dia de aula aqui em São Paulo, eu estava muito intimidado, uma cidade era grande, completamente diferente do que eu estava habituado em Guaxupé. E no primeiro dia a professora começa a fazer a chamada, né? Então ela vai, meu número era logo no começo, porque era Antônio. E ela fala, Antônio Carlos Mamadeira. E olha pra mim e fala, Mamadeira. E a classe inteira. Puta, imagina, eu queria morrer, eu baixava a cabeça, né? Aí chegou no intervalo, todo mundo, Mamadeira. Nunca mais eu fui conhecido por outro nome. Virei Madeira. Ficou assim a vida inteira. Então, na escola, conhecido amplamente no hospital como Doutor Madeira. Acabei ficando rotulado como Doutor Madeira, virou meu nome. É um nome forte, né? Forte. Doutor Madeira, assim, é muita coisa para perguntar, né? Mas acho que vai dar tempo de a gente ter um pequeno resumo, assim. Como que foi? O senhor veio para São Paulo, creio que pequeno aqui, né? O pai do senhor veio, assim, tentar, assim, questão de trabalho, algo parecido. Como que foi, assim, cursar medicina para o senhor? Olha, e já vou lançar uma outra pergunta. Ser médico, como que o senhor se tornou um gestor hospitalar? Eu conto para você. Quando você fala do cursar medicina, eu até volto um pouquinho. Meu pai veio com uma perspectiva de um emprego e realmente ele chegou e estava empregado, mas isso durou 1 ano e pouco e fechou a empresa que ele vinha trabalhar. Então foi um período assim de bastante dificuldade na vida da gente, muita dificuldade mesmo. Eu lembro muito de minha mãe falando para ele, vamos voltar para Guaxupé, e ele falava, meu pai era muito orgulhoso, meu pai era de São Paulo, era de São Carlos, e ele foi para Guaxupé trabalhar naquelas casas pernambucanas, que era muito forte no interior. Sim. E lá ele conheceu minha mãe e casaram. E ela falava para ele, vamos voltar para Guaxupé, lá a gente conhece as pessoas. E ele falava, eu não volto desse jeito. Voltar derrotado, eu não volto de jeito nenhum. Orgulhoso. Mas a gente passou bastante dificuldade. Tinha um padrão de vida muito, muito baixo mesmo. Eu fiz sempre escola pública. Nunca
gastei um tostão, nem eu, nem meu pai com ensino, nunca. O senhor tem irmãos? É isso que eu pergunto. Eu tenho vários irmãos. Hoje, nós somos em 4 ainda, 4 irmãos. Nós éramos em 6, mas 2 já faleceram, né? Mas aí, eu sempre cursei a escola pública, o ginásio do Estado, como a gente falava, o colégio do Estado. E aí a coisa da medicina, meu pai achou que era muito distante para a gente, que não tinha chance, e ele foi muito sincero comigo. Ele falou, olha, só tem uma chance aí, é você entrar numa escola que não paga, porque escola particular eu não vou ter como te pagar, né? Meu pai tinha 3º ano primário, foi o máximo de educação, mas ele dava muita importância para a educação. Legal. E ele não entendia muito das dificuldades também que era entrar na faculdade de medicina. Não é tão fácil. E ele falava assim, não, entra nessa aqui de Pinheiros, que é mais perto daí de onde a gente mora, você pode ir de bonde, né? E era entrar na USP, que era a maior escola de medicina de São Paulo. E eu entrei lá, fiz o vestibular de 1966 para começar o 1º ano de 1967. E aí eu cursei, aí descobri um mundo, né? A faculdade. Você entrou na USP? Entrei na USP. Entrei na USP, ali na Dr. Arnaldo, que é junto do Hospital das Clínicas, né? O HC. Chama até Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E formei lá em 72. Em 72, quando eu me formei, eu fiz a residência médica, que a gente chama, também no próprio Hospital das Clínicas. E aí me tornei pediatra. E em 76, eu prestei um concurso para entrar na Prefeitura de São Paulo, para trabalhar como médico da Prefeitura de São Paulo. Aí eu passei no concurso e comecei a trabalhar já no Menino Jesus. Caramba! O senhor atuou como médico no Menino Jesus? Atuei como médico no pronto-socorro do Menino Jesus e em outras áreas também, mas a maior parte do tempo como pronto-socorro. Essa parte eu não conhecia. Quanto tempo de Menino Jesus você tem? Eu tenho quase 46. Quase Meu 46. Deus. É uma vida, gente. Passou de 45 anos que eu trabalho no Menino Jesus. Eu tinha 9, já achava que era muito. É uma vida. Eu trabalhei uns 20 anos quase no pronto-socorro. Eu adorava pronto-socorro. Essas coisas, cada um tem uma cabeça, claro, né? Claro. Eu gostava do ambiente, sangue nos olhos do pronto-socorro, de agitação, movimento, doença grave. Eu gostava muito. E trabalhei durante muito tempo e aí direção do hospital, na época, me convidou para ser preceptor, para cuidar dos residentes do Menino Jesus. Depois atuei na enfermaria. Aí eu brinco, eu falei, chegou uma hora que eles não tinham mais onde me pôr, me botaram na direção. Uma questão de merecimento. Direção do hospital. Sim, eu estou como diretor do hospital desde janeiro de 2001. Desde janeiro de 2001 que eu atuo na direção do hospital. Né? De lá para cá houve uma série de mudanças no hospital, porque o Menino Jesus era de administração direta, como a gente fala. Era administrado diretamente pela prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde. E até 2008. Em 2008 que a prefeitura assinou um contrato de gestão com o Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês, que é o braço filantrópico do Hospital Sírio-Libanês. E aí eu passei a ser funcionário também do Sírio-Libanês, né? E foi um acerto até muito interessante, porque eu tinha como diretor do hospital, era horário integral. E aí eles chegaram num acerto assim, era curiosíssimo, era até motivo de brincadeira. Das 8 ao meio-dia eu trabalhava para a prefeitura e da 1 às 5 eu trabalhava para o Sírio-Libanês. Então, hoje eu ainda estou lá na direção do hospital. Hoje a gente divide lá com a superintendência administrativa, superintendência de enfermagem, mas estou lá como diretor do hospital desde janeiro de 2001. Nossa, quer dizer, já vai completar 24 anos, 23 anos e tanto já como diretor. Mas tive 20 anos, mais ou menos, como médico do pronto-socorro. Não sabia. Acho que pouca gente sabe isso, Sr. Madeira. É, porque já a turma que trabalhou comigo no pronto-socorro ou já morreu ou já se aposentou. Não quis tocar nesse assunto. Eu ia falar, mas é delicado. Não, mas é verdade. Você sabe que é uma das coisas que eu tive dificuldade para me adaptar, porque eu fui perdendo meus amigos, entendeu? Caramba. O pessoal que trabalhava comigo, não por morte, alguns sim, mas a grande maioria, porque se aposentaram,
aposentava e eles falavam, eu não acredito que você ainda está lá, você não acredita que você está... Eles já se aposentaram. Eu acho que aposentar, para quem gosta de trabalhar, eu conheço bastante casos, até do hospital mesmo. Já teve alguns funcionários, que eu não vou citar nome, que se aposentaram, demorou 6, 7 meses, morreu. Morreu, é verdade, entre depressão, ficar mal. E, doutor Madeira, assim, eu me lembro do senhor, eu tenho 9 anos de hospital, né? Assim, e eu me recordo muito nitidamente que o senhor sempre, por volta das 7 horas da manhã, 7h30 da manhã, o senhor passava, ainda passa, né? Passava nos andares, mas passava com um outro doutor. Como que chamava aquele doutor? José Carlos Milaré. José Carlos Milaré. Que ele também sempre cumprimentava a gente. Tinha um outro doutor. Eu acho que eu não lembro. Tinha outro doutor que do sempre mesmo estilo, ele. né? Não, sim, eram os dois juntos. Era só assim. Aí a gente assim, o doutor Madeira tá vindo com o outro doutor aqui. E era uma rotina, tá? Agora, uma dúvida que eu tenho aqui, doutor Madeira, eu não sei se é verdade, assim, que o Hospital Menino Jesus, muito antigamente, era um hospital psiquiátrico ou não? Não, não é verdade. Porque a pessoa sempre falou. Porque sempre fala isso, eu falei... Eu não sei. Eu não acho tenho que história, eu não acho tenho que relato hoje. sobre isso. Não, vamos esclarecer, vamos esclarecer. É até bom falar para o senhor, porque... Na verdade, o prédio que a gente ocupa, ele é muito antigo e ele foi construído na década de 30 do século passado. Só um minutinho. Doutor Madeira, você consegue vir um pouquinho mais para cá? Claro. Isso só por causa do áudio mesmo. Isso. Ok. Ele foi inaugurado em 1938 como hospital. 38. Talvez falam da psiquiatria porque o nome do hospital era Sanatório Esperança. Era o nome dele. Chamava Sanatório Esperança. Era um hospital, mas era um hospital privado. Era um hospital de um grupo de médicos. Foi um grupo de médicos que se juntou, fizeram um financiamento, arrumaram um valor grande e construíram o prédio. Era um hospital meio de elite em São Paulo, era um hospital fino, um hospital chique. O lançamento do hospital foi no Teatro Municipal, né? Em 1938. Aí eu não estava vivo, não. Aí eu não estou contando o que eu vi, não. Eu não estava lá. Mas foi em 1938, como o Sanatório Esperança. Ele não era voltado à psiquiatria. Ele era muito forte no tratamento de tuberculose. É da época também, né? Isso que eu ia te falar. É da época. 1930, 1940, a tuberculose era a principal doença que havia em São Paulo. Então ele era muito focado nisso. Ele tem até hoje algumas áreas externas, a gente chama de aquários, eram uns solários, porque não tinha muito remédio. Então, o ar puro, né, e a Bela Vista, na época, era um ar puríssimo. Não havia construções lá. O Menino Jesus era um prédio isolado. Entendi. Então, mas era um hospital privado e um hospital geral. Não era voltado para a pediatria. O Hospital Menino Jesus, ocupando esse prédio, nasce em 1960. No final da década de 50, a prefeitura desapropria o prédio desse grupo de médicos e resolve fazer lá um hospital pediátrico. Em 1960, o pessoal achava que a cidade estava precisando de um hospital especializado em criança. A rede municipal de saúde não tinha um hospital especializado em criança. Então, eles resolvem criar um hospital infantil no prédio anteriormente ocupado pelo Sanatório Esperança, e aí atendia crianças de 0, eu tinha esses papéis todos aí, falava de 0 a 11 anos, 11 meses e 29 dias. Quando completava 12 anos, aí não atendia mais, parava de atender. Então, ele nasce, o prédio, como um hospital geral, e desde 1960, que é o hospital pediátrico, e aí... Nossa, bacana isso, sabe? Porque você passa... Né, aquela de um falar uma coisa, falar outra. Então, eu acho que assim, é por causa do legal, nome né? Sanatório. Pessoal, eu acho que sim. Eu acho que sim. Conta, né? E aí ficou atendendo até 12 anos de idade, isso até 2002. 2002 fui eu que ampliei a faixa etária do atendimento. Nessa época eu estava muito preocupado com adolescentes, com saúde dos adolescentes. Eu já
trabalhava em outros hospitais também. Nessa época eu era médico lá do pronto-socorro, dava um plantão aqui, um plantão ali, em vários hospitais, e eu via a dificuldade que havia no atendimento dos adolescentes. Porque menino de 13 anos, 14 anos, era uma coisa de um empurrar para o outro. O pediatra falava, não é comigo, eu atendo só até 12 anos. O clínico falava, não, mas ele é pequenininho, atende... né? E aquilo me incomodava e eu achava que o melhor médico para cuidar de adolescente era o pediatra, que vinha acompanhando ele já há bastante tempo. Então, em 2002 que a gente ampliou 2002, 22 anos? 22 anos. Há 22 anos. E foi um ato de coragem, viu? Porque os hospitais, nenhum hospital atendia pediatria até 18 anos. Nenhum. Nenhum. O senhor falando assim, eu lembro de alguns pacientes que, até de anemia falciforme, que fazia tratamento até 18. Às vezes eu via, já tinha 18 anos. E esticava. Porque fica difícil depois você encaminhar para outro serviço. Então, é importante isso. É isso mesmo, legal, né? Legal. Então, pelo que eu entendi, doutor Madeira, assim, o Hospital Menino Jesus, ele foi um dos primeiros hospitais pediátricos aqui de São Paulo. Estou enganado. Não, tem tá. umas clínicas, né? Mas aí já é uma coisa ampla, né? Mas só especializado Mas que eu só em vejo, criança. eu acho que, pelo que o doutor Madeira falou aqui, sim. Foi um dos primeiros, né? Isso mesmo. O próprio Instituto da Criança, que hoje é o pediátrico do Hospital das Clínicas, ele nasce bem depois do Menino Jesus. Caramba. O Menino Jesus é mais antigo do que o Instituto da Criança hoje, como eles chamam, o Instituto da Criança da Faculdade de Medicina da USP. Ele é criado como instituto, como separado, como uma unidade própria, dedicada à pediatria, depois da existência do Menino Jesus. O Menino Jesus é pioneiro mesmo, em várias coisas, viu? E eu vou te falar, eu trabalhei lá por 9... A minha entrada lá foi o seguinte, eu fui fazer a prova no Sírio-Libanês, porque era para mim entrar no AMA. Não que eu não gosto de trabalhar com criança, eu sou muito sensível... Criança, assim, eu não gosto de trabalhar... Assim, acaba sofrendo, né? É isso, muito. Até então, não gostava. Aí eu lembro que tava... Não vou citar os nomes. Eu fui fazer a prova lá. Aí eu cheguei e vi algumas crianças com hepática, com várias doenças assim, daí ela já mexeu bastante comigo. Aí conversei lá e tal, e o pessoal, até a enfermeira da época falou assim, a vaga é pra cá. Putz, pra cá eu não quero. Eu não quero. Eu falei, não quero. Porque era pro AMA, vocês falaram que era pro AMA. Não, do AMA deu problema, não sei o que foi. Ela falou, Marcelo, faz o seguinte, fica aqui um mês, que nós vamos tentar ver o que a gente faz. Fiquei lá 9 anos. Mas os primeiros 1 ano eu sofri muito ali. Mas o Menino Jesus vicia. Vicia. Tem gente lá que tá viciado e não sai até hoje. O que você falou de criança, que às vezes a gente fica com o coração machucado mesmo de ver criança. É só quem tá lá dentro, né? mesmo, Meu, né? eu já teve paciente e isso é bom. Isso era bom pra mim, tipo assim, não o estado da criança, mas você acompanhar a criança ruim e aquela criança sair boa, saber que você fez parte dali. Tinha criança que abraçava assim, tio Marcelo, eu recebi alta e chorava. Mas por que você tá chorando, né? Você vai embora, mas não vou mais te ver, sabe? Criava esse vínculo. E isso era bom, Eu falo muito isso lá no hospital. Às vezes até o dia que você chega meio mal-humorado, brigou com a mulher, as coisas não tá boas, o dinheiro tá curto, qualquer coisa. Mas você entra no elevador... molequinha, menininha sorri para você, desarma. Você já entra num outro clima, numa coisa mais leve. Agora imagina, você tá com um problema em casa, de dinheiro, alguma coisa, e aquelas crianças que tá com um problema mais grave, com um sorrisão no rosto, você fica até com vergonha. E aí, isso aí. Você fala, o problema é isso, né? Não é o que tá me aborrecendo. Isso é que é problema de verdade, né? E pro senhor, como que é, assim... Há tanto tempo que nem se falou que o Menino Jesus vicia. Então o senhor tá viciado. Eu tô viciado. Eu fiquei viciado. Na questão de aposentar, o senhor... Olha, eu tive consultório muito tempo, trabalhei em outros hospitais também, mas já há muitos anos que minha única dedicação é o Menino Jesus, né? A única dedicação. Eu fechei consultório, até porque na direção você começa a ficar muito complicado para sair. Você marca a consulta numa hora e daí você acaba atrasando, porque no hospital tem um caso grave. Então eu fui vendo que não valia a pena. E aí eu acabei ficando com o que me dava mais prazer. Não era o que me dava mais dinheiro, mas dava mais satisfação pessoal, mais prazer.
Então, já há muitos anos que eu trabalho só no Menino Jesus. Então, hoje a turma até já me ajuda um pouco, já ligam menos para mim, porque antes ligavam toda noite, né? Toda noite, era muito comum, muito comum. É extensão, né? O problema que está tendo. Agora, recente, tivemos um problema com o gerador, a troca de gerador, né? Então, ficamos, você passa, e aí a turma liga para mim mesmo, né? E tá certo, porque eu tenho condição de ter contato com a Secretaria da Saúde, contar o que está acontecendo, pedir ajuda, pedir apoio, né? Doutor Madeira, agora eu vou falar um pouquinho sobre a gestão, mas antes de falar da gestão, eu vou falar de uma brincadeira, que os auxiliares tinham lá, eu não tô mais lá, olha eu aqui, qualquer coisa que a gente fazia errado lá, a gente assim, ó, vou levar pro Madeira, hein? Vou levar na Madeira. Ainda falam. Qualquer coisa, ó, vai ter madeirada hoje. Ainda falam, porque aquilo que eu falei pro senhor, doutor Madeira, assim, hoje, assim, que eu falei, assim, eu sinceramente, eu vou convidar o doutor Madeira. Você nem pensou, né, que aceitar? Eu pensei que o senhor não viria. Mas estamos, desde o começo, estamos muito contentes de o senhor estar aqui. Porque o senhor está mostrando pra gente alguns pontos do Menino Jesus que a gente não conhecia. E o Marcelo ficou 9, eu estou 9 lá. Assim, e que nem do hospital, né? Como que gere... Assim, e uma pergunta que eu... quando o senhor tá, desde quando chegou aqui, assim, como que é, doutor, a cabeça de um gestor hospitalar? Então, porque não deve parar. Eu vou começar contando para você como é que essa coisa pinta na minha vida. Eu era médico de pronto-socorro. Eu não sei se você conhece o Edmundo Vasconcelos. Conheço, aqui perto da Ibirapuera. Isso. Ibirapuera, no hospital. Trabalhei muitos anos lá, trabalhei muito tempo. Na época ele nem chamava Edmundo Vasconcelos, chamava gastroclínica, era gastroclínica. O Edmundo Vasconcelos foi meu professor. Era um professor... Você tá brincando? Ele foi meu professor, ele deu aula para mim. E ele que construiu o hospital. E depois ele faleceu, e aí eles deram o nome dele para o hospital, depois que ele faleceu. Mas eu trabalhei lá muito tempo, tinha consultório, então tinha muita atividade. Mas eu não me esqueço que um dia eu sou chamado, eu estava lá no pronto-socorro, atendendo as crianças, o diretor está chamando o senhor lá. Falei, que ele quer comigo? Eu não tinha amizade com ele, conhecia, né? Conhecia, claro, mas não tinha maior relacionamento. E ele subiu, foi muito educado, tal, me ofereceu água, café, que vem por aí, né? Aí ele falou assim, olha, eu sei, porque a turma me conta, que você vive reclamando lá, que precisa fazer isso, que precisa fazer aquilo, não sei, você não quer me ajudar em vez de ficar reclamando? Caramba. Eu te nomeio assistente técnico, era um cargo na prefeitura, chamava assistente técnico hospitalar, assistente técnico hospitalar. Eu levei um susto com aquilo, eu falei, não era o que eu pensava, né? Mas eu pedi para ele, falei, você me dá 2 dias aí para pensar? Aí eu falei, caramba, ele está sendo legal, ele está vendo alguma coisa em mim, né? E ele foi muito simpático mesmo, vem me ajudar, isso aqui dá um trabalho desgraçado. Isso aqui dá um trabalho desgraçado, vem me ajudar aqui, daí você vai entender mais, não sei o que. Eu aceitei. E aí comecei, não era diretor, era um cargo intermediário lá. Aí teve um tempo que ele me pediu para assumir a direção do SAMI, do Serviço de Arquivo Médico e Estatística, da documentação. Falei, não tem nada a ver com esse negócio aí. Ele falou, não, mas me ajuda, fica lá 1 ano, tá precisando pôr uma ordem lá. E eu fui, e acabou dando certo, e eu fui ficando como uma faminha assim de, não, ele é bom, ele é bom gestor, é bom, ele organiza as coisas. E aí foi quando em 2001, em janeiro de 2001, eu recebi o convite para ser diretor. Aí eu já estava meio enfronhado na coisa da gestão. Agora, a gestão a gente vai aprendendo. Eu não... Quando eles me convidaram, aí eu fui fazer curso. Eu nunca tinha feito curso. Nunca tinha feito curso. Aí eu falei, bom, vou fazer um curso de administração hospitalar. Aí acho que eu preciso pegar mais mão nisso aí. Mas eu sempre fiz gestão na base da intuição, e
vou falar para você, e aí não é contar vantagem, não, porque é verdade. E respeitando muitas pessoas, claro. ouvindo muitas pessoas. E a coisa, eu sempre falo isso aí, se você não tem staff, você não tem gestão. Então você precisa de grupo. Você precisa de grupo. E aí eu tive felicidade. O Hélio falou agora há pouco, esse rapaz, o Zé Carlos Milaré, ele era minha dupla de plantão num outro hospital. E aí eu me dava muito bem com ele. Aí quando eu virei diretor, em 2001, eu falei, ô Zé, eu vou ser diretor lá do hospital. Eu te arrumo um cargo lá para você ser meu vice lá, você ser meu braço direito lá. Ele também teve a mesma reação que eu, mas a gente era muito chegado. Eu falei, vamos lá, se não der certo, você sai, larga. E montei grupo bom. Tenho certeza isso desde o começo, montar time. Porque senão você não dirige. Gestão. E aquilo que você falou, que 7 horas, 7h30 eu estou andando. Eu detesto ficar preso no tal do gabinete, na sala lá. Não, hoje, né, na época da pandemia, a turma falava, o senhor é louco, o senhor não pode ir no pronto-socorro, o senhor não pode... Eu falei, eu não posso, eu vou e está acabado. Mas eu acho que para um bom gestor, ele tem que conhecer. Tem que ver. Não é só de ouvir alguém trazer o problema, você tem que ir até lá, né? E hoje ainda, eu vou no pronto-socorro e eu falo... O que tem essa criança aqui? O que vocês estão fazendo com ela? Que remédio que ela está tomando? Sabe? Legal. Para ter noção do que está acontecendo e sentir o clima também, o que as pessoas estão pensando. A gente vai se distanciando pela própria idade, né? Então, hoje você vai lá no pronto-socorro do Menino Jesus, tem uma molecada, né? Um monte de pessoas de 30 e poucos anos, 40 anos, que já é outro modo de pensar, é outro modo de enxergar. Então, eu preciso estar atualizado o que essa turma pensa e, ao mesmo tempo, ir vendo quem que leva jeito para a coisa. Então, por exemplo, hoje eu tenho na minha equipe lá a Jamile, por exemplo, que é uma médica que cuida do centro cirúrgico. Ela fez residência no Menino Jesus. Ela chegou lá, menina de tudo. Fez residência lá. Eu falei, essa menina leva jeito, a contratei para dar plantão no pronto-socorro. Depois arrumei um cargo para ela. A Aline, que cuida Aline Fevereiro, ela cuida da área de internação, ela fez residência lá. Então ela entrou lá com 20 e poucos anos. E aí você fica sentindo, vendo como é que a pessoa reage, como é que ela age, a dedicação, a pontualidade. E para isso você precisa andar, você precisa estar acompanhando e conversar o que ela pensa, como é que ela pensa. E aí o que eu acho que eu tive de mérito foi enxergar cenários e montar equipe, montar grupo. Eu acho que isso é fundamental para ser um bom gestor. Sim. Doutor Madeira, assim, eu desde que eu entrei no Jesus, o que eu sinto que, assim, é um hospital, mas é uma escola. É uma escola tanto para residência, né, como também pela parte de enfermagem. Quantas pessoas passaram, assim, na nossa equipe, que realmente tinha, assim, não digo... assim, que era a primeira, assim, fez faculdade, fez um curso técnico e tal, mas, assim, as pessoas lá, elas ficam à vontade, assim, para aprender. E vou falar uma coisa para o senhor, eu sempre falo para quem está chegando agora no hospital, aqui só não aprende quem não quer. Entendeu? Completando isso aí, eu cheguei cru lá. Assim, nunca trabalhei. Assim, realmente, diferencia pessoa para pessoa, mas eu sempre falei isso, não é porque você está na minha frente, não. Assim, eu falei assim, aqui no Menino Jesus aprende todo mundo, e não aprende quem não quer. Porque oportunidade tem, assim, eu não sei, o senhor pode me corrigir, assim, a gama de patologias, de condição de tratamento, né? Agora, se o senhor me permite, tem um intestino curto. Não só isso, doutor Madeira, assim, tem muita coisa. O Marcelo também tem muita história, como eu também tenho lá. Mas uma questão que marcou muito, eu não vou me lembrar o nome da pessoa, também não vou falar aqui, assim, da mãe. Mas a mãe, ela saiu de lá, acho que do norte, nordeste. Ela falou que era ribeirinha. Ela falou assim, eu moro a 50 metros do rio.
e aí o senhor pode me corrigir, parece que para fazer esse translado para São Paulo, que a criança tinha um problema, tá? O enfermeiro daquela região acompanhou ela até o aeroporto, do aeroporto acompanhou até aqui e trouxe para o Jesus. Doutor Madeira, melhor que o senhor, pode falar isso. O senhor já percebeu a dimensão do Hospital Menino Jesus? Não, a ramificação é muito eu percebo e às vezes até eu me assusto, viu? Recentemente agora, essa semana, a Record foi lá gravar um caso de uma criança que veio de Brasília e que veio nessas condições. É uma criança que tinha uma doença esquisitíssima, leucinose, e que foi para transplante de fígado, né? E fez o tratamento aqui no Menino Jesus. A criança ainda está em tratamento porque depois do transplante de fígado elas ficam em acompanhamento alguns meses, mas ela mora em Brasília. E isso foi noticiado na TV de Brasília, a ida, indo para o aeroporto e indo para São Paulo para um lugar de esperança que era o Hospital Municipal Infantil Menino Jesus. Me dá muito orgulho, me dá muita alegria, muita satisfação. E o que você falou hoje, o Menino Jesus, ele atende uma variedade de casos. A gente tem uma quantidade de programas de ponta, né? Então, o tratamento da síndrome do intestino curto. Essas crianças, há 10 anos atrás, Marcelo, elas condenadas eram inviáveis, elas não tinham chance nenhuma. Hoje a gente está tratando essas crianças e, sendo honesto com você, a gente não sabe nem até que tempo que elas vão viver. Mas elas estão sobrevivendo, tem muitas crianças que estão em tratamento há 5 anos, há 6 anos, e estão bem, tocando a vida, levando uma vida normal. Eu já trabalhei no setor lá, no sexto, né? O que é? É o sexto. Então, eu trabalhei no sexto e eu vi realmente que a perspectiva de vida deles, eu lembro conversando com algumas mães, tipo, que veio de outro lugar, porque o médico falou, não tem tratamento aqui, não sei como que é, e mandava tudo pro Menino Jesus, pra você ver como era referência, né? Tipo assim, na questão do intestino curto. Mas não tem dúvida, e eu estava falando do intestino curto, transplante de fígado, o tratamento de fissura lábio-palatina, que é o lábio leporino, é a referência única do serviço público na cidade de São Paulo, única. Nós temos uma relação muito boa com a Secretaria da Saúde e que todas as crianças que nascem com fissura lábio-palatina em maternidade SUS são... Será que não caiu aqui? Não, tá bom. São encaminhadas para o tratamento no Menino Jesus. E a gente tem uma linha de cuidado que a gente fala, que trata essa criança com o pediatra, o cirurgião plástico, o dentista, o ortodontista, a psicóloga, a assistente social, a fisioterapeuta, a fonoaudióloga. A gente montou uma linha de cuidado com uma quantidade enorme de especialistas e tem os melhores resultados do país no tratamento dessas fissuras lábio-palatinas. Temos um tratamento para criança que nasce com pé torto congênito, que é uma coisa também super importante, que as crianças ficavam deformadas e hoje elas têm uma recuperação total. Então é um número grande de doenças que a gente trata com resultado muito bom. E o que você falou, Hélio, é um local de aprendizado, né? O ensino lá tem um peso quase tão grande quanto a assistência. A gente quer formar gente boa, quer multiplicar pessoas para poder fazer a mesma coisa em outros lugares. Ó, eu vou falar um negócio pro senhor. Foi o primeiro hospital que eu trabalhei, acredita? Primeiro fiquei 9 anos, porque eu sempre trabalhei. Eu trabalhei por 5 anos em enfermagem do trabalho. Sei. Enfermagem do trabalho, então não tinha contato. Tinha contato com outras coisas, né? Alguém que sofreu acidente na empresa, que arrancava o braço, perde o dedo, essas coisinhas leves, assim. Acesso era muito difícil. E lá no Hospital Menino Jesus, nossa, quando eu comecei a pegar acesso, eu pegava de olho fechado. Eu adorava pegar acesso. Adorava. Principalmente nos hepáticos. O pessoal fala assim que hepático, mas pra mim era o melhor pra pegar. Não, você realmente não é porque você está aqui na minha frente, não. Você pegava acesso muito bem. Não, era os andares chamando Marcelo, você tá aí, ele pegava. Pegar o acesso. Eu ia, era muito bom. Aprendi lá na marra, tipo, muita coisa aprendi lá. Então, eu tenho até uma história para contar para você, pessoal, mas eu tenho uma enteada que fez medicina, cursou medicina e muito influenciada também pelo padrasto, né?
E aí, quando ela formou, ela disse que queria fazer pediatria. Eu falei, então você vai fazer do Menino Jesus, você vai prestar o concurso do Menino Jesus. Ela gostou, mas ficou meio... O que eu vou fazer se eu não passar no concurso? Mas passou e hoje ela está no 2º ano de residência lá. Legal. E eu acho que é o melhor programa de residência médica em pediatria que a gente tem no Brasil. No Brasil. Pela diversidade de casos. Né? A quantidade de especialistas que você tem lá é endocrinologista, cardiologista, pneumologista, neurologista, endocrinologista. Você tem tudo no mesmo hospital. Então você consegue ter uma visão muito diversificada, muito ampla, né? E eu queria muito que ela fizesse lá mesmo para ficar bem informada. Né? Porque a gente acredita no taco, a gente bota fé no taco assim, que tem condição lá de dar uma formação boa para médico, para enfermeiro, para pessoal da saúde de um modo geral, né? Sempre eu tenho uma enfermeira lá que ela está na UTI agora à noite, né? Que é a Marília. Ela sempre falava aqui. Marília, eu amo Marília. Marília, ela falava assim para mim, Hélio, e logo no começo, quando eu entrei aqui no Jesus, assim, aqui é uma escola. Eu não entendi muito bem o que ela quis dizer. Entendeu? Assim, entrar no hospital. Mas hoje eu entendo muito bem o que ela falou. Assim, aqui, assim, Dr. Madeira, assim, não sei qual que é a concepção do senhor, mas só tem uma equipe muito boa. Muito boa. Entendeu? Assim, os médicos, assim, realmente são pessoas especiais, né? Logicamente, na enfermagem também, logicamente, tem que fazer alguns ajustes, mas isso é o trabalho, isso é o dia a dia, né? Mas, assim, o pessoal é muito bom. Assim, um pessoal muito bom. E o que bacana que você falou também é que quando você atende um cliente, ou seja, a um paciente e tal, eles ficam gratos. Isso várias vezes, quando trabalhava com o Marcelo juntos, né? Assim, pô, bacana. Eu já vi criança, doutor Madeira, perguntar do Marcelo, já tinha saído. Que legal. Assim, ele tá na minha frente. Que legal, que legal. Dançava com as crianças lá. Ele falava assim, botava o terror lá. Ele falou assim, cadê o Marcelo? Eu falei assim, o Marcelo ele saiu do hospital. Poxa, não sei o que, mas sabe, esse vínculo, esse vínculo que é bacana ter a criança. E criança, né, doutor Madeira, assim, eu tenho concepção, doutor Madeira, assim, que as pessoas não sabem que é trabalhar no hospital. Não sabe trabalhar o que acontece dentro do hospital. Então, a gente tem que ser muito grato quando a gente acorda de manhã e coloca o pé no chão. Claro. Desculpa. E acorda e aí agradece ao Papai do Céu, seja lá quem for. É isso mesmo. Você falando das crianças, eu lembrei, foi bem no começo quando eu entrei, eu não entendi algumas coisas. Eu não entendia que a luva tinha um custo, não sei o que lá. Então quando no começo fazia muita bexiga pra criança. Nossa, eu fazia os quartos lotados, fazia bexiga e fazia um rostinho assim, né? Tomei uma encarcada, da minha supervisora, não vou falar o nome. Não, mas vale a pena fazer. Que, tipo assim, é um custo bom, isso aí é um gasto bom. Porque eu gasto, não sei o que lá, desculpa, não sei o que lá, vou perder meu emprego. Mas só que eu acostumei mal as criançadas, tinha o meu balofado, era muito bom, não, mas precisa bom senso aí de dosar, né? Sabe porque vale a pena esse gasto. Eu acho que ficar muito parado, ficar muito fixado só na... Tipo assim, eu chego, medico e saio. Chego, medico e saio. Eu acho que o contato com a mãe, com a criança, conversar com a criança, criar aquele vínculo é muito melhor do que... Eu já vi vários profissionais só entrando, medicar e sair. Como se fosse mecânico. E eu não conseguia ter isso. Eu entrava, dançava com a criançada, nossa, aprontava demais. E é isso aí mesmo. Trabalhar com a saúde, eu falo que não é só ciência, é ciência e arte. Porque a arte tem um peso importantíssimo na recuperação. Quando você faz a bexiga, o balãozinho, quando você faz uma contação de história, quando você dá uma atividade para essa criança, ela tem alta mais cedo. Verdade. Ela sai do hospital mais rápido, o tempo de recuperação é menor. Isso tem medição disso, tem trabalhos que mostram isso muito claramente. Então, um hospital infantil tem obrigação, né? Aí eu não acho nem que é mérito. Eu acho que nós temos obrigação de ter uma atividade lúdica, uma coisa para brincar com as crianças. E eu sempre acreditei nisso, porque eu achava muito vazio você só chegar, medicar e sair. E tipo assim, que nem uma coisa, assim, é claro, medicação. Algumas coisas assim, eu até chegava a discutir, a criança tinha uma patologia que não necessitava vamos dizer, eu já bati boca bastante lá disso, tipo assim, a pressão arterial. Tipo assim, sei lá, por outra internação, é claro que tem hepato, que tem cardíaco, que
nefro, que precisa. Aí precisa. Aí tem aquela criança que ficou nervosa o dia inteiro, brigava e não sei o que lá. E quando a criança dormia, fala assim, pô, tem que fazer. Mas precisa. Ah, tá na prescrição. Pô, mas dá pra dar um jeitinho? Ah, só se falar com o médico. Tinha uns médicos que falavam, não, precisa nem. Deixa. Porque, tipo assim, o bem-estar da criança, claro. Às vezes por causa que tá no papel, o pessoal esquece. Não, tem que claro. fazer, tá no papel, tem que fazer. Então, a liberdade de você olhar pra criança e falar assim, porra, não precisa, né, mano? Claro, se fosse um cardíaco, alguma coisa, tudo bem. Mas, pô, a criança às vezes tá lá porque, sei lá, fez uma cirurgia ou... Tá, sei lá, qualquer outra coisa. Eu dosava muito isso aí. Tinha gente que acordava a criança de meio... Mas não tem dúvida, eu vou contar para você uma lição que eu tive quando eu era um jovem mediquinho lá e estava fazendo estágio na UTI. E aí o assistente da época, que era um cara bom de cabeça, ele falou para mim, morre muita criança aqui, sabe, na UTI. Você sabe por quê? Eu falei, não, é porque a gente mexe muito nelas. Dá um tempo para elas, dá um tempo para elas. Mexe pouco. Então você falou da pressão, claro que é um dado importante, mas dependendo da doença dela, porque criança não tem problema de pressão de um modo geral, né? É completamente diferente do adulto, que é um dado fundamental, que você precisa para qualquer coisa, qualquer consulta. Mas criança não, né? Agora, é o que você falou, ela é renal, então, né? Ela é cardíaca, mas se não, para quê? Né? Porque a criança tá se ela está dormindo, espera um pouquinho. Tipo né? assim, a criança tá estressada, a mãe também. Porque a gente tem que colocar uma coisa que também falava muito assim, porque tinha umas mães que acabavam brigando, acho que já chegou pra você algumas coisas assim. Muita coisa. Mas só que eu sempre pensava assim, teve uma vez que eu tava lá no corredor, lá no... acho que é 16, não, 16 é... 16 é... lá no 13 eu não lembro, não vou lembrar. Lá no fim da aula do corredor, a mãe chegou a sair, eu queria onde tem água. Eu falei, tem lá no bebedouro. Aí você via que a mãe tava cansada e a criança colocava, a mãe colocava, a criança também chorava. Ah, não, depois eu vou pegar. Eu ia lá pegar e o pessoal, puxa saco de mãe. Eu falei assim, mano, não é isso. Pô, você vê a condição da mãe, tá sozinha. A mãe tá sozinha. Então era muito assim. Era o bichão. Mas é claro que você nunca tem uma unanimidade, nunca é 100%. Você tem pessoas que às vezes não se adaptam lá. Eu nem critico, é mais gente que não se adaptou ao que a gente gosta. Mas, de um modo geral, o pessoal é muito solidário lá, né? E isso é parte do tratamento, é fundamental para a recuperação da criança. E, doutor Madeira, assim, uma coisa que eu nesses 9 anos de hospital, assim, até uma enfermeira comentou, e realmente, eu nunca vi o Hospital Menino Jesus faltar um material. Isso é um orgulho. Assim, assim, ele te vê, assim, logicamente, eu não vou falar os hospitais também, né? Mas assim, é interessante que assim, lógico, assim, tem coisas que faltam, assim. Mas eu ia falar isso. Mas tem assim, uma coisa ou outra. Tem alguma coisa ou outra que falta, mas assim, na maioria das vezes. Mas nada assim tão que fala assim, meu Deus do céu. Eu vim de lugares que você nem tinha luva para você mexer na criança, para você manusear a criança. Isso assim é muito bacana, é muito bom falar isso para o senhor sabe isso, porque o senhor é gestor, o senhor sabe o que está acontecendo no hospital. Mas é muito bom saber que você está num lugar seguro para você fazer um procedimento, para você ter um material. Assim, é muito bacana, assim, uma pessoa de fora, aqui eu nunca vi faltar nada, sabe? E é importante isso num hospital, né? É muito bacana ouvir você falar isso, porque, claro, é uma preocupação da gente enorme. O Marcelo falou agora há pouco do dinheiro, e a gente tem que ter muita responsabilidade com o dinheiro que gasta lá, né? Eu falo, o dinheiro não é meu, é seu, é dele, é dela. Então, é dinheiro público, você tem que administrar isso com muito cuidado, com muito zelo. O hospital hoje, a gestão é feita pelo Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês, mas o dinheiro que entra no hospital é dinheiro da prefeitura. É o dinheiro da prefeitura. O hospital é mantido pela prefeitura, pelo nosso dinheiro, pelo dinheiro de imposto sobre serviço, IPTU que a gente paga, que mantém. Agora, o Menino Jesus, não faltar nada é também fruto do estágio que ele chegou.
hoje, ontem eu tive com o secretário da Saúde, o secretário municipal de saúde, o Dr. Luiz Carlos Amarco, e eu tenho uma relação com ele ótima, mas ele me trata bem, mas ele me trata bem porque ele sabe que eu sou do Menino Jesus e que o Menino Jesus merece, sabe? Ele tem noção disso aí, de que o Menino Jesus faz diferença no tratamento das crianças. Então, ele até precisa que o Menino Jesus, porque vira e mexe, ele me liga e fala, tem um caso assim no hospital tal, que precisava levar para aí, se não for para aí vai morrer, Madeira. Ele fala para mim desse jeito. Eu falo, não, Zé Marco, pode deixar, que hora que vem? Vamos. Não, ele vai te ligar, vocês combinam aí, pode deixar. Então, eu recebo muita criança que vem de outros hospitais, que estão num estado, às vezes, grave, numa situação difícil, e que o Menino Jesus tem o recurso para oferecer para aquela criança que o outro hospital não tem. Né? A prefeitura hoje tem uma rede de hospitais muito grande, né? Você tem um hospital municipal em Itaquera, em São Miguel Paulista, Jabaquara, Tatuapé, é muito grande a rede, mas às vezes eles não têm o recurso que a gente tem, né? E o secretário da Saúde acompanha muito isso aí, né? E ele acompanha também o que a gente faz. Sim. Então, eu sou o hospital que mais opera. O Menino Jesus é o hospital que mais opera na prefeitura. A gente faz mais de 400 cirurgias por mês. Mais de 400 cirurgias. Faz mais de 20 cirurgias por dia. Né? Então, pediatria é o Menino Jesus. A prefeitura inteira fala Menino Jesus. E aí também me dá moral para chegar para ele e falar, ô secretário, eu estou precisando de mais. Não está dando o dinheiro que você está me dando. Eu não gosto de política, eu fui diretor lá com administrações de vários partidos, todos. Mas eu nunca tive tanto apoio quanto dessa administração aí, em termos de recursos, em termos de dinheiro. Mas não é porque eu sou bonitinho, é porque é o Menino Jesus. O Menino Jesus o secretário fala, se ele está falando, vamos dar para ele o que ele tem. E eles têm me dado. Tem me dado mesmo, tem me dado de a gente não ter necessidade. De vez em quando acontece alguma coisa, mas sim, de mercado. Às vezes é mercado. Às vezes até qualidade de produto, que às vezes vem ruim. Mas aí não é culpa do... Não, sim, mas às vezes, assim, por mais, que nem do acesso no catéter. Às vezes vem a catéter já chegava furado, já chegava horrível. Má qualidade, né? Então, isso, na época da pandemia, nós apanhamos muito. Porque o preço de máscara explodiu. Eu lembro que no começo tinha aquela máscara grandona, parecia uma fralda. Isso, pessoal reclamava. Isso mesmo. Horrível. Parecia uma touca de cabeça. O pessoal... Como é que era? De verdade, a turma chamava de máscara calcinha. É verdade. A máscara calcinha. Uma máscara da bichinha. Até hoje tem lá no hospital um mural com uma foto daquela época que eu tô com uma máscara daquela. É na parte de baixo, né? Na parte de baixo, lá embaixo. Agora, nós falamos da saúde da criançada, do hospital. E uma coisa assim que eu posso falar como auxiliar técnico, que eu trabalhei lá por tanto tempo, e a saúde dos funcionários. Porque assim, eu já vi muito funcionário lá reclamando, é porque eu quero ser mandado embora, porque não sei o que lá, e passa por psiquiatria, que papapá. E assim, eu tô falando, eu quando eu quis sair, eu consegui sair. Eu consegui sair. Mas você só espera mais um tempinho que você sai. Eu saí, do jeito que eu entrei, eu saí, bonitinho, Mas eu acompanhei muita gente lá, muito auxiliar, muito técnico, que não queria estar lá mais, estava cansado porque de problema da vida, não sei o que lá. E eu ficava me perguntando, tipo assim, é claro que o senhor vai me explicar, eu não entendo. Um hospital está arriscando tanto, deixando uma pessoa que não quer estar ali e está cuidando de criança, tipo assim, não que ela vai fazer maldade, mas o estado mental dela não está ajudando nem ela. Sim. Imagine fazer uma medicação numa criança que se você errar 1 ml a mais, 1 ml a menos, pode matar a criança. Claro. E como que vocês estão trabalhando na questão assim da... Olha, é um assunto bem complexo e não tem uma resposta única. A gente se preocupa muito. Inclusive, hoje mesmo, eu conversei, nós temos uma médica do trabalho lá, a doutora Daniela. E tem um setor
A Daniela faz exame periódico, até eu, de vez em quando, quando eu faço aniversário, ela me liga e fala, doutor, está na hora do senhor fazer o periódico aqui. Daí eu desço lá e faço o periódico para ela ficar tranquila. Então, isso é feito, mas ela vai muito além disso aí, na conversa. E a preocupação da gente hoje é com saúde mental. É terrível o que cresce um problema de saúde mental no mundo. Né? No mundo, e você vê gente jovem lá que dá trabalho. Aí você tem aquelas dúvidas cruéis, né? Até onde eu tento apoiar, tento ajudar para essa pessoa se recuperar. Ou que hora que eu falo, essa pessoa começa a ser um risco para o hospital e começa a ser um risco para a criança. Outra coisa é a pessoa que não é legal, mas é a realidade. Às vezes a pessoa tem um salário baixo, você trabalhou lá, né? Eu falo isso, eu não tenho prurido nenhum de falar. O salário médio do Menino Jesus é baixo. É baixo. Para as pessoas que ele tem. Ele é baixo. Agora, o que eu estava te falando do secretário, ele me dá um valor fixo, né? Isso é público, então eu não escondo. Hoje é 7.400.000 reais por mês que é depositado na conta do hospital lá. E para fazer a gestão. E aí você tem que usar isso com muito cuidado. Mas o salário não é muita coisa, às vezes a pessoa tem uma outra coisa em vista, mas ela quer ser demitida para levantar o dinheirinho dela, do fundo de garantia. A gente entende, mas se você fizer esse caminho, você queima muito dinheiro, porque custa caro. A demissão custa caro, o tal dos 40%, e aí você paga o aviso prévio, né, aquelas coisas todas, então isso torna mais caro. O Instituto hoje, também não é segredo, ele tem uma política muito contra a demissão. A política dele é: temos que investir na pessoa para recuperá-la. Então, tem uma política lá que eles chamam de... Como é que chama? Cultura justa. A cultura justa, aplicar a cultura justa. E bota a pessoa, até a pessoa que erra, às vezes, como segunda vítima. Porque quando ela erra, ela sofre com aquele erro que ela fez, né? Então, existe uma política, uma linha mais de não demitir. Mas não de punir. Agora, às vezes a pessoa que quer ser demitida para levantar um dinheiro e está precisando, se ela arrumar esse dinheiro, ela volta para a cidade dela, ela fica magoada, ela reclama, ela queixa. Às vezes as pessoas vêm falar comigo. Eu falo, mas por que eu vou te mandar embora? Eu estou satisfeito com você. Você faz bem o teu trabalho. Não, doutor, me ajuda, porque se o senhor me mandar embora, eu... se for para esse ponto de vista, esse é uma parte do problema. Outra parte do problema é essa coisa mesmo, porque se você demite no primeiro erro, você cria uma cultura injusta, porque você não aceitou, você não entendeu, entendeu que a pessoa... Então, é aquela história, por que ela errou? Né? De vez em quando, sai na mídia, injetou um remédio errado na veia. Né? E injetou leite. Teve um caso na Santa Casa, que ficou famoso lá, que a criança morreu. Né? E os frascos eram extremamente parecidos. Extremamente parecidos. Aí você tem que analisar, você tem que investigar lá. Teve má fé? Teve dolo, como a gente fala, teve vontade. Esse cara tem que ir embora, não tem conversa. Indeniza, paga, faz o que for. Agora, muitas vezes não é. O erro não é de má fé, é um erro porque o processo não está bom. O processo está mal feito, entendeu? Então, aí você tem que lidar com isso aí e pesar, né? Pesar. Porque assim, eu até entendo o que o senhor falou, mas é que eu até lá, então, eu não entendia, porque eu vi muita gente satisfeita, porque estava cansado, porque, sabe, surto. Eu já vi gente surtando lá, e chutando tudo, quebrando tudo. E, tipo, é complicado, porque eu não entendia. Por que não pode mandar uma pessoa dessa embora? Que está colocando em risco. Assim, não está fazendo a equipe trabalhar direito, porque é uma pessoa que não dá para contar.
as criançadas correm risco com pessoas assim. Assim, eu entendo que tem um lado que só quer o dinheiro para ir embora, sei lá, mas tem também aqueles que não claro. Tá lelé das ideias. Então, mas você tem que analisar caso a caso, viu? Agora, eu não escondo de você isso, não. A linha do Instituto é uma linha mais manter o funcionário. Eu tenho bastante discussão, e o fato de eu ser diretor não quer dizer que eu faça tudo que eu quero, não. Viu? Às vezes tem coisa que eu quero fazer e não consigo. Eu, graças a Deus, eu saí eu amo o Hospital Minas Jesus. Eu trabalho, nunca tive problema lá, Eu saí de ficha limpa, acho que uma advertência que eu tomei. Eu tomei. Foi verbal. Só verbal, só uma chamada de atenção. Vem pra cá. Mas assim, eu saí de lá porque eu já não estava eu. Sabe quando você chega assim e fala assim, cara, eu não tô bem. E pra mim não acabar acontecendo alguma coisa, assim, ou perder meu coném, ou mais grave ainda, eu não complicar a vida de outra pessoa, né? Claro. Então, tipo assim, eu saí, então, com o meu histórico, eu conversei com o pessoal, É outra bolsa. Conversei com o pessoal e tal, falei, não, Marcelo, agora não dá, não sei o que lá. E teve um pessoal lá, um monte de pessoal que ia ser mandado embora, acho que é porque... Não sei, porque lá e eu, graças a Deus, saí. Mas, tipo assim, eu saí, graças a Deus, assim, mas amando o local. Eu fui um cara que sempre me dei bem lá, assim, entendeu? Mas, então, é uma coisa que eu não entendi. Agora, é um lugar onde você tem principalmente alguns setores que são desgastantes mesmo, né? Então, você trabalhar na UTI todo dia desgastante, Você trabalhar no pronto-socorro todo dia é desgastante mesmo. Mas aí, se você for por essa linha, você vai tirando todo mundo toda hora, você vai demitindo toda hora. E há casos lá... Eu abro isso aí com muita tranquilidade, em que alguns pensam de um jeito, outros pensam de outro. Então, por exemplo, a própria medicina do trabalho, até pela formação dela, é sempre contra a demissão. Sabe assim? Não, às vezes eu falo, olha, não está dando mais. Ela fala assim, doutor, me dá mais um mês para eu tentar, entendeu? Com boas intenções. Sim. Agora, às vezes erramos, às vezes a gente erra. Né? Às vezes você acha que é possível passa um tempo e você vai, eu devia ter mandado embora o mês passado, eu devia ter mandado embora o ano passado. É uma coisa que pode acontecer. Mas a gente está sujeito. Né? Não tem como saber, né? É verdade. E, doutor Madeira, nesses anos todos que o senhor de gestão, tudo, né? Tem uma pergunta que eu tenho que fazer para o senhor. Mas não é direcionado para o Jesus. Vai pedir aumento. Hã? Vai pedir aumento. Pode ser, doutor Madeira. O Instituto é pão duro que você não faz ideia, viu? Já que tocou nesse assunto. 7 milhões, 1 milhãozinho. Eu não consegui o aumento para mim até hoje. Né? Não, então se lascou, não vai ter não. Assim, uma pergunta que eu já ouvi. Assim, duas perguntas. Assim, às vezes, né, uma mãe... eu falo pro senhor, mas é que só quem está no quarto cuidando da criança mesmo, isso aí o senhor não vai saber, você está sabendo pela quem fica lá mesmo. Claro. Né? Assim, é muito gostoso escutar, falar assim, caramba, eu só venho aqui no Menino Jesus. Várias vezes, doutor Madeira, eu só venho aqui no Menino Jesus. Eu fui em tal lugar, assim, mas eu sempre venho aqui. O tratamento é sempre assim. E eu falo assim, realmente, aqui, não é porque eu trabalho lá. Assim, aqui realmente você tem um atendimento de qualidade. Tá? Logicamente, mediante as condições, né? Mas é muito bom ouvir isso, que a pessoa tratou em outro lugar, assim, não, eu só venho aqui. Assim, e como o senhor falou assim, tal patologia, tal problema, vai lá no Jesus. Médico indicando no Jesus, sabe? Só sabe uma coisa que não é que me incomoda, doutor Madeira, mas o Hospital Menino Jesus, ele fica num local que muita gente não conhece. E é perto, e é super central. E assim, Brigadeiro, Luiz Antônio, assim, assim, onde que fica o Menino Jesus? Porque a gente fica sabendo o hospital que está lá, claro. Assim, e assim, às vezes, ainda hoje, as pessoas não querem o seu hospital. Assim, é perto do teatro tal, não sei o que. É lá do Hospital Menino Jesus? O pessoal, eu não sei se é porque... Mas ele pega duas ruas, né? É que
Qual que é? Franceses e ingleses. Mas na Brigadeiro tem, assim, hospital infantil. Isso. Né? Não, mas é verdade. Tem Chega ali infantil. Tem hospital infantil. E uma coisa que, assim, não estou dizendo menino Jesus, não estou dizendo como médico para o senhor. Assim, uma pergunta que não quer calar. Assim, o SUS funciona? O SUS tem ilhas de excelência. Eu acho que o SUS tem que ser visto globalmente. Tem muita deficiência no SUS, tem muita deficiência do SUS. É bobo quem negar isso aí. Tem deficiências, tem falta de gente qualificada, tem falta de recursos. Agora, ele tem as tais ilhas que eu falo de excelência mesmo. Então, você pega o INCOR, é 100% SUS. O INCOR é 100% SUS. É de altíssimo nível. O ICESP, que é o Instituto de Câncer, ali na Dr. Arnaldo, eu tenho uma prima, ela tem um convênio, ela teve um câncer de intestino, ela ia morrer no convênio. A hora que eu vi que a coisa não deslanchava, não resolvia, eu fui bater na porta lá, por ser médico. Eu fiz faculdade lá no HC, eu falei, olha, minha prima está assim. Ela foi para lá, foi operada faz quase 10 anos, faz uns 8 anos que ela foi operada, está viva, ótima. É excelente o tratamento do ICESP, né, que é o Instituto de Câncer ali no Dr. Arnaldo. Então você tem, o Menino Jesus é 100% SUS, é municipal e tem um nível de atendimento muito bom. Então você tem alguns lugares. Agora, eu vou contar para você, hoje você não tem nem gente qualificada para atender em todas as unidades que tem. Então você tem que lidar com o que você tem. Eu como cliente, assim, eu falo para o senhor, né? Desculpa, demagogia. Mas o SUS funciona assim. Você passa em SUS? Não, assim, mas se eu precisar, teve alguns momentos na minha vida que eu passei pelo SUS. Desculpa. E assim, e funcionou bem. Assim, logicamente, assim, é que sempre, né, doutor Madeira, assim, aí vou tocar no calo, né? A televisão só vê o lado negativo das coisas. Só aparece quando o bicho está pegando. Só aparece quando o bicho está pegando, que vai lá, eu entendo. Quando a porta do... Doutor Madeira, o senhor é da área da saúde, o senhor pode falar, mas o senhor tem muito mais experiência do que eu. Assim, o Brasil tem que melhorar muito na saúde. Muito. Em todos os níveis, né? Mas eu acho que o SUS tem as suas deficiências, mas é uma ferramenta que, se não tivesse essa ferramenta no Brasil... Estávamos perdidos. Era o Brasil sem o SUS é a barbárie. Você entendeu, né? É a barbárie. É cada um por si, é uma loucura. E agora, você tem... Isso que você falou da televisão é uma coisa importantíssima, né? Eu já dei um monte de entrevista na Globo e a Globo já fez gravação com celular escondido, porque estava movimentado. O que você vai fazer? Uma questão para você entender o drama do gestor, né? Então, eu tenho ontem, no pronto-socorro do Menino Jesus, foram atendidos 156 crianças. Eu vejo isso todo dia. Quantas crianças foram atendidas? Na segunda-feira foram atendidas 212 crianças. 212. Na terça-feira foram atendidos 188. Ontem foi atendido 156. Hoje eu ainda não sei, porque a gente fecha meia-noite. Cara, cabeça boa. Mas é que eu vejo todo dia. Eu vejo todo dia porque você tem que falar. Sim. Quantos médicos eu vou pôr no pronto-socorro para atender amanhã? Quantos enfermeiros eu vou pôr no pronto-socorro para atender amanhã? Na enfermaria é mais fácil. Você tem X leito, você fala, eu preciso de X enfermeiro por leito, eu preciso de X médico por leito, é fácil. Agora, você pega um pronto-socorro que você não sabe, né? Amanhã deve mudar o tempo para sábado, aí muda tudo. Tem um dia que fica muito seco, tem um dia que chove muito. Então, você nunca sabe o número. Se você põe lá um número de médicos e enfermeiros e profissionais, de um modo geral, e vai metade do que você está pensando, você jogou dinheiro fora. Verdade. Mas o pecado é que esse dinheiro podia ser usado em outra coisa. Você entendeu? Eu tenho no que gastar. Não dá para adivinhar o futuro, né? Eu tenho no que gastar. Agora, se eu falo assim, não, eu calculo que amanhã vai ter 150 e tem 200, a espera é maior.
A espera é maior. E aí eu devia ter posto um médico a mais. Mas eu não sabia que ia ter. Então, eu analiso essas coisas aí há muitos anos, mês a mês. Né? Então, eu sei, se você me perguntar para o ano que vem, eu te falo que o mês que vai ter mais consulta no pronto-socorro deve ser o mês de abril. Se não for o mês de abril, é março, se não for março, é maio. Porque a gente já tem uma estatística. Uma noção. E aí eu me programo. Então, por exemplo, não sei se vocês percebem, mesmo você tendo trabalhado e você lá hoje, mas a gente fala sazonalidade, e aí eu aumento o número de médicos. Então, eu aumento o número de médicos. Então, aí eu ponho um médico a mais para atender. Agora, se cai o movimento e eu mantenho esse médico atendendo, tudo bem. Para ele tá bom, para quem está trabalhando tá bom. Só que eu estou queimando dinheiro. Eu estou queimando dinheiro público. Aí não é justo, não é justo. Então, eu tenho que ter um equilíbrio disso aí para a gente dosar. Então, é a mesma coisa na UTI, tem mais caso grave, menos caso grave, tem paciente, tem criança que demanda muito, que ela exige muito do enfermeiro, por exemplo, ou do fisioterapeuta, quem quer que seja do profissional de saúde. Tem outro que não. Então você tem o tal do plantão bom e o plantão ruim. Mas é dentro disso que a gente tem que viver. Porque você não tem essas informações precisas para você dosar. Então eu vou ajustando o quanto eu posso gastar com médico, o quanto eu posso gastar com enfermeiro, o quanto eu posso gastar com fisioterapeuta, com a mesada que eu tenho. A mesada que a prefeitura me dá. Isso é o desafio do gestor. Caramba. Agora, você ter bom senso, você ter agilidade, porque às vezes você fala, oba, a coisa está piorando aqui. Quando você tem esse comecinho de setembro aqui para nós, foi um inferno. Ficou seco, umidade relativa do ar baixo, aí aumenta as doenças respiratórias, chega as criançadas tudo chiando, aí você precisa de mais gente, entendeu? Aí, de repente, chove, melhora, aí tem que tirar. Tem que tirar. E aí você vive dentro disso aí. É uma dificuldade, Agora, o SUS fechando, já era. Pandemônio, já era, acabou. É um dos mais importantes elos de união dos brasileiros. Né? Eu brinco, às vezes, eu falo, o brasileiro tem duas coisas que nos unem. É a aposentadoria e o SUS. Porque é para todo mundo. E quando você tem um, precisa do outro. Você está aposentado, e o SUS é uma coisa até discutível. Eu mesmo, para ser honesto com você, tenho algumas críticas a isso. Mas o Fausto Silva fez um transplante de coração pelo SUS. Quanto ele gastou? Nada. Nada, zero, nada. E é uma cirurgia caríssima. Caríssima. O Rogério Fasano fez um transplante de fígado. Quanto ele gastou? Zero. Foi feito pelo SUS. Então, nessas horas, eu acho que cabe uma discussão de o que eu vou priorizar. Então, eu acho que eu tinha que priorizar a atenção básica, priorizar o cuidado mínimo para todo mundo. Para todo mundo. Agora, o transplante de coração ou coisa desse tipo, eu vou fazer dentro do que eu posso. Porque é ilusão achar que os políticos roubam tanto que dava para fazer tudo. Todos os países têm problema com saúde. Todos os países têm problema de custo da saúde. E a saúde é cada vez mais cara. A saúde é cada vez mais bem feita. Só que é cada vez mais cara. Eu lembro, eu era aluno ainda na faculdade de medicina e chegou no HC o primeiro ultrassom. A gente parou a aula para ir ver o ultrassom, o bicho. Ninguém sabia usar. Como é que era. Daí pega manual, como é que é, não sei o que. Não tinha tomografia, não tinha ressonância. Então, o custo do atendimento era o esteto que você botava no peito e fazia a receita. Né? Isso custa X. Agora, hoje chega no pronto-socorro do Menino Jesus, daí 5 minutos está fazendo uma tomografia, está fazendo 10 exames de sangue, o custo disso é outra coisa. Então, a medicina vai ficando cada vez mais cara. E aí você tem ultrassom, mas você quer a tomografia. A hora que você tem a tomografia, você quer a ressonância. E vai ficando caro.
Então, o custo da saúde é um problema. Eu não sei se vocês acompanham isso, mas até constitucionalmente, o Estado de São Paulo ele tem que gastar 12% do que ele arrecada em saúde. 12%. Ele pode gastar bem ou ele pode gastar mal. É outra história, mas ele tem que gastar 12%. A prefeitura, historicamente, gastava 15% da arrecadação da prefeitura em saúde. De uns anos para cá, esse número tem crescido. Essa gestão aqui agora está gastando 25% do orçamento em saúde. 25% do orçamento. A prefeitura tinha meia dúzia de hospitais. É verdade, né? Hoje tem 30. Tem 30 hospitais. Quer dizer, está se gastando bastante na saúde. Agora, é dentro da capacidade orçamentária. Ninguém cria dinheiro, né? Existe desvio? Existe mau uso? Existe erros, existem, mas a gente está tendo um volume de recurso razoável hoje e que vai possibilitando. É devagar que a gente avança, infelizmente. Infelizmente. Passinho né? de formiga, não tem como. Mas eu te falo, eu trabalhava como médico, eu vi o Menino Jesus com 80% das crianças internadas de sarampo. E que morria de quantidade. Morria toda noite, morria criança lá. Toda noite, né? Hoje sarampo quase que não existe mais, tem pouquíssimos casos. Então, diarreia, o que morria de criança no Menino Jesus. E era muito normal. Era gravíssimo, diarreia com desidratação, morria todo mundo. Verminose, todo mundo na escola tinha verme. Na cidade de São Paulo, todo mundo tinha verme, era comuníssimo, né? A gente tratava na rede pública, tratava sem fazer exame. Era bobagem fazer exame. Já dava o remédio. Porque uma vez por ano você dava nas escolas o vermífugo, como a gente falava. Né? Então, hoje, a gente tem muita queixa, muita crítica e deseja muito mais. Mas você olha para trás, você fala, nós avançamos uma barbaridade. Tem essa, acho que nós avançamos uma barbaridade. Nossa, demais. Eu mostro para você, ó, eu tenho uma cicatriz aqui. Eu estava em Itapecerica da Serra com 13, 14 anos de idade. Eu fiquei preso num varal de arame farpado. Lembra dessa? Caramba! Eu pulei da sacadinha e fiquei preso no arame. Eu estava em Itapecerica da Serra. O que vamos fazer com esse menino aqui? Vamos para o Hospital das Clínicas. Era o único lugar que você tinha. Caramba. Era o único lugar que você tinha. Vim de Itapecerica da Serra aqui para um estudante, aluno, lá do 4º ano, suturar o meu braço. Você não tinha. Hoje, o que eu estava te falando aí, você tem um hospital municipal grande em Hermelino Matarazzo, outro em São Miguel Paulista, outro em Itaquera, tudo na mesma zona, tudo na mesma região, né? Você tem o Jabaquara, você tem o Tatuapé, você tem o Cidade de Tiradentes, você tem o M-Boimirim, são todos hospitais da prefeitura e que dão um atendimento digno. Né? Você pode queixar que demorou para atender, mas vai no Círio para você ver se tem espera. Chega também lá no pronto-socorro. Você fica uma hora lá esperando. Também tem espera. Fica lá uma hora esperando. Que eu acho que o pessoal não consegue ter uma noção, né? A primeira coisa é reclamar. Isso aí. Não você pegar assim, entender o espaço. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estive lá na época da pandemia. Como que foi para a gestão a pandemia? Foi horrível. Foi desafiadora. É porque ninguém sabia de nada que estava acontecendo. Nada. E você ficava inseguro também, porque cada dia você tinha uma orientação, né? Então, não, precisa usar máscara, todo mundo tem que usar máscara. 95. A máscara custava 10 centavos, passou a custar R$5. Claro, né? São besta, mas você compra de milhão, de milhares de máscara. Então, caramba, está indo muito dinheiro. Vai faltar para outra coisa, entendeu? Aí tinham Face Shield, não sei se você viu esse. Nossa, aquela coisa era horrível. Ridícula, horrorosa. Eu falei, Deus, eu comprei aquela porcaria. Você colocava na cabeça que ficava aquele negocinho. Isso aí, eu comprei aquela porcaria lá. No fim
Doutor Madeira falou mas é verdade. Era uma porcaria, não serve para nada. Era uma mentira. Era uma mentira. Já que você falou. Era uma mentira, mas os médicos do pronto-socorro, assim, nós vamos morrer. Todo mundo estava em pânico. Eu nunca vi coisa igual. A gente não estava preparado, doutora Madeira. Nem um pouco. Agora, eu lembro, eu chegava no pronto-socorro, eu batia pesado. Eu falava, porra, vocês me envergonham. Vocês me envergonham. Numa hora dessas aí, médico com medo de doença, é o fim do mundo. É o fim do mundo. Eu fico com voz embargada quando eu lembro, porque eu me lembro de bricas que eu tinha lá. Eu falo, é um absurdo o que vocês estão fazendo. Não, mas nós precisamos. Eu comprei, porque eu falei, isso aqui vai dar uma rebelião, entendeu? Aí, no outro dia, o outro queria um avental diferente, um avental que não sei o que lá. Eu lembro disso. Você lembra? E o custo daquilo era alto. Você fala, pô, mas eu compro isso ou eu compro remédio? Você entendeu? É terrível. Então, a gente sofreu muito. Eu lembro muito o pânico que estava na enfermagem. Você estava nessa... Claro que eu Você estava. Porque eu lembro assim, antes de fazer o teste, vamos ver se eu lembro direito, fazia o teste no pronto-socorro antes de subir. Não era isso? Não era isso. Aí eu acho que ela estava fazendo andar. Isso mesmo. Chegou a época fazendo andar, né? Aí eu lembro que fazia, acho que não sei se demorava, eu não vou lembrar, cara, no começo. Demorava um pouquinho para sair o resultado. Aí a criança subia, aí, tipo assim, todo mundo trabalhando, essa criança fez teste de Covid, todo mundo, ninguém mais queria mexer, não vou mexer porque eu sou velho, porque sou... Mano, foi uma loucura. Terrível. E naquele começo lá, nós ainda tivemos muita sorte e habilidade, que a gente conversou com o ICB, o Instituto de Ciências Biomédicas da USP, e eles estavam interessados em fazer pesquisa. E eles começaram a fazer os testes para a gente de graça. Mas o Menino Jesus tinha e os outros hospitais da prefeitura não tinham. Caramba! Não tinha. Só o Menino Jesus que fazia. E não éramos nós. Era o Instituto de Ciências. Até hoje eu tiro sangue para eles lá, periodicamente, para dosar os anticorpos contra a Covid. Então era uma troca lá que eu falava, tá bom, vocês podem fazer a pesquisa aqui com a gente, e eles faziam o teste para Covid para a gente. A gente chegou num momento que ninguém era operado lá sem fazer o teste de Covid. É verdade, isso é verdade. Agora, custa, né? Isso é verdade. Custa. O senhor chegou a pegar o Covid? Eu peguei logo de cara. Eu também. Acho que até pelo meu jeito de não querer me esconder, porque você pegou duas, eu peguei né? 3. Eu peguei em março de 20. Eu peguei muito no começo. 30 de março. Foi no fim de março e... Lá no 10º andar, teve uma médica que apareceu com Covid e ela tinha estado ali na véspera com a gente, abraçando, dando beijo, conversando. Que doideira. Aí ela apareceu com isso, no dia seguinte falou, vamos todos nós aqui fazer. Aí quando foi ver, eu já foi selecionado. A minha sorte é que eu não tive, peguei a primeira vez, não tive reação nenhuma. Quer dizer, tive um pouquinho... Perdi. Não, eu perdi. Eu só perdi o olfato e o paladar. Mas só que a minha sorte foi que eu peguei... Tipo assim, nas minhas férias estava chegando, faltava 15 dias para minhas férias. Peguei Covid. Lá afastava, acho que era 10 dias, né? Fiquei 40 dias em casa. Assim, eu fiquei lá no Jesus, no 7º andar. No 7º. Que era só de Covid, né? Que ficou só de Covid. Perfeito. Doutor Madeira, que foi para a humanidade foi uma coisa nova. Né? A gente não estava preparado, né? Assim, aí cada um pensa de um jeito, mas eu acho que a salvação, o senhor que é médico, né? Assim, para desenvolver uma vacina, leva anos, eu acho, não é isso? Foi até rápido, né? Foi rápido. E foi a única saída. A única saída que nós tínhamos na época, né? E assim, foi uma coisa que... Porque eu me lembro de um doutor num domingo, que ele não tá mais, acho que no Jesus. Ele veio todo encapotado, assim, eu olhei assim, eu falei, e tava bem no começo. E assusta. Ele tava no começo. Falei assim, saiu nas revistas, Covid, da China, assim. Eu olhei assim pro doutor, eu falei assim, tudo bem, doutor? Assim, Hélio, você não sabe o que vem aí. Aquele domingo eu olhei assim, e ele, lógico, todos os médicos respeito muito, são todos sérios. Eu tava querendo entender a chavinha que ia rodar. Sei. Assim, demorou menos de 20 dias, um mês.
aí veio a tragédia, do jeito, né? Mas eu lembro Foi que muito lá complicado. no hospital mesmo, o pessoal, o pânico do pessoal passava para todo mundo. O pânico do pessoal de não saber o que era. Eu lembro que às vezes passava um treinamento, um protocolo assim, depois no outro dia, não, o protocolo não é mais isso, o protocolo é aquilo. Aí o pessoal ficava desesperado. Foi muito ruim. Muita insegurança, né? Muita insegurança, o medo do desconhecido, né? Foi um período difícil. Difícil. É incrível. Doutor Madeira, assim, o senhor hoje veio aqui, que eu já falei no começo da entrevista aqui, foi maravilhoso. Foi diferente. Foi diferente porque, assim, eu falo sempre pro senhor que o senhor estava aqui, por o senhor ser um gestor do hospital, o Marcelo não está mais lá, mas eu estou lá. Eu tenho o coração menino. O respeito pelo senhor lá é imenso, em todos os setores. Assim, falar doutor Madeira, assim, é uma referência para o Menino Jesus, tá? E, assim, o senhor é um marco lá dentro. É um marco, tá? Mas posso brincar com o senhor? Claro, então, claro. Assim, quando o senhor pensar em aposentar, o senhor vai jogar dominó? O senhor vai pescar? Bote. Ou o senhor vai fazer consultoria? Pois é, deixa eu contar para você. Você até antecipa um pouco aí. Eu tô com 78 anos. Caramba. 78 anos. O senhor tá bem, viu, doutor Madeira? Tá bem, viu? Ainda... O Hélio com 50 tá morrendo. Mas é 7,8. É difícil, mas uma hora tem que parar, né? Uma hora tem que parar. E eu sempre me balizei nesse período, Marcelo e Hélio, pelo ainda sou útil ou não sou útil, né? Porque eu fui com esse tempo todo, então hoje, graças a Deus, eu tenho condição de sobreviver, não tenho problema. Os filhos estão criados, o filho ganha bem mais que eu. Tem algum médico, doutor? Não, nenhum. Não tem nenhum médico? Não, tem o André, meu filho mais velho, é advogado. Ele tinha escritório até aqui pertinho, aqui na Alameda Santos. Quantos filhos são? São 2. 2 filhos? São 2. Na verdade, são 2 filhos de verdade e tem 2 enteados. Que bacana, legal isso. Essa menina aqui. A enteada é que fez medicina. Que está lá no Menino Jesus. Está lá no Menino Jesus. Mas ele não, ele fez advocacia. A menina dá aula nessa escola Red Balloon, dá aula de inglês. Legal. E ela faz dublagem também. Que bacana. Mas medicina não quiseram nada com nada. Mas, então, eu fico pensando, ainda sou útil ou não. Então, eu tenho conversado hoje com o pessoal lá do Instituto Chega só um pouquinho mais perto. Da aposentadoria, né? E como a gente chama lá, uma sucessão. Então, eles também acham que precisa fazer uma transição lá para a saída. E eles estão me convidando não para fazer consultoria, não tenho vontade. Mas eles falam de ficar meio como um porta-voz do Instituto, um representante do Instituto. A gente está conversando, vamos ver se... Porque nada mais justo, porque tantos anos, né? É verdade. Você conhece cada cantinho. Bom, eu conheço bastante. E tem uma coisa também de relacionamento com a Secretaria da Saúde, porque hoje eu sou contratado lá, eu estou aposentado pela Prefeitura, eu aposentei pela Prefeitura há pouco tempo. Eu fiquei mais de 40 anos, eu não aposentava porque o secretário falava, não, você não vai aposentar. Mas depois a gente fez um acordo que eu aposentei, então hoje eu já recebo a aposentadoria, então eu não sofro lá por dinheiro e o Círio me paga o salário, o Instituto, né? Que eu te falo que é o Instituto, mas que é o dinheiro da Prefeitura que vem para o Instituto e o Instituto paga os funcionários. Como o seu e o meu, mesma coisa. Mas eu gosto daquilo, eu gosto de coisa, me sinto que ainda estou em condição, então é capaz da gente acertar alguma coisa, de ficar numa posição lá que exija menos, mas que possibilite que dê ainda alguma colaboração, alguma contribuição lá para o hospital. Eu gosto demais de lá. Eu não gosto demais. Realmente você não tem perfil nem de pescador, nem que vai jogar dominó. Entendeu? Agora, a consultoria ela foi uma coisa assim, mas aquilo que a gente comentou logo no começo da entrevista, né? O senhor faz parte, não é à toa que uma pessoa trabalha há 40 anos numa empresa, seja ela de saúde ou não, que não marcou, que não tem um marco, que não tem uma história. E o doutor Madeira, com muita convicção,
o senhor faz parte do Menino Jesus. Né? Eu não sei qual vai ser a linha que o senhor vai tomar, mas assim, acho que é uma pessoa que ele tem que sempre ser respeitada e o senhor faz parte dessa história, tá? Nós queremos aqui do podcast Sem Vírgula, assim, o Marcelo também que ele saiu do hospital, eu continuo lá. Queremos agradecer o senhor, tá? Desde agora, vamos lá, do centro cirúrgico, do 6º andar, dos multiviscerais, da outra parte clínica, do 5º andar, que eu faço tanta parte. Que mais, Marcelo? Lá do pronto-socorro, tá? Do quarto também. No 4º andar do ambulatório. Assim, ambulatório. todas as pessoas que... É muita gente. E também, doutor, vou falar uma coisa pro senhor, que eu sempre eu coloco isso em pauta, assim, o pessoal da limpeza o pessoal do lactário, o pessoal do refeitório, enfim. O Hospital Menino Jesus é uma referência em São Paulo e o senhor é um marco, doutor. Parabéns, viu? Complementando o que você está falando, eu não vou falar o nome de todos, porque muita gente, vai ficar meio injusto. Mas eu quero citar alguns nomes. Eu quero citar alguns nomes. Mas de médico que quiser falar. Não, médico tem a doutora Maria Antônia. Nossa, muita gente. Eu amo a doutora Maria Antônia. Doutora Ingrid. Não, mas enfermeiro, ele tem uma equipe muito boa. Posso começar? Ari. O Ari é excelente. Agora que não está mais lá, não vale nada, eu esqueci o nome dele. O Lincoln. Por que eu falei não vale nada? Já lembrou dele? Tem o Lincoln, que é excelente. A Vanessa. O pessoal da UTI também. Não, Marília. A assim, Irene. Eu trabalhei com essa galera. Todo mundo. Trabalhei com essa galera assim, mano. Uma mundo. galera assim, super competente. Bacana. Deixa eu ver, eu esqueci. Mas, gente, cara, tem os Não, técnicos. tem a Rose também. Tem muita gente. Do lactário, não pode esquecer da Dai, que é uma menina que leva aquele hospital nas costas. Menina incrível. Assim. Dá aumento pra Dai. Tá bom. Porque, doutor Madeira, assim, como o senhor sabe que o hospital 24 horas. Eu vou mandar mensagem pra Dai e pedir aumento pra você. O maquinário, assim, não é sozinho. O maquinário continua da Tem que noite, funcionar, né? com algumas coisas assim. E é impressionante, assim, o senhor não sabe como que as pessoas fazem e se desdobram para fazer um trabalho bom. Verdade. Bom não, um trabalho perfeito. Excelente. Assim, eu sei que o senhor sabe isso. E, doutor, o senhor me, assim, foi uma entrevista muito legal. Assim, eu fiquei meio assim, será que eu pergunto? Será que eu não pergunto? Não, eu até falei pra ele, eu vou perguntar, porque eu não tô mais lá, não vou precisar me mandar embora. Agora falando de mandar embora, teve uma pergunta, uma pessoa do pronto-socorro pediu fazer uma pergunta, eu falei, eu não vou fazer essa pergunta pra ele. Eu falei, não, faz essa pergunta. Olha lá que você vai falar, hein? Falou assim, o hospital passou por uma certa reforma, assim, e não essa de agora, anterior a essa. E a reforma do pronto-socorro. Eles falaram, Marcelo, pergunta pra ele por que o nosso negócio de tomar café não dá pra entrar. Você já foi? Do café? Não tem um lugar lá pra tomar café. Tem, mas só que é uma portinha assim, que só dá pra encostar assim. O problema da resposta aí não é o espaço do café, é o pronto-socorro. O pronto-socorro é muito limitado, é muito pequeno pelo movimento que ele atingiu. Né? Ele não comporta mais aquilo lá. É um problemão para a gente. E a gente tem alguns planos lá, algumas ideias de reestruturar aquela área lá. Até avançando um pouquinho na lateral. Mas o hospital tem um tombamento lá que não pode mexer. Então, é muito limitado o que a gente pode fazer. E para a gente fazer mudança, a gente tem que mexer muita coisa. Tem que ter muita autorização, falar com muita gente. Então, galera, vocês vão ter que tomar café em pé. Eu trabalho muito, Marcelo, mas isso aí eu não gosto nem de falar, porque senão tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Mas sempre, qualquer coisa que a gente fale é assim, não tem como. Eu tenho trabalhado muito de abrir um pronto-socorro, mas tem que ser ali, encostado para ser o pronto-socorro do Menino Jesus, fora daquele prédio, entendeu? Então, eu tenho conversado com o secretário de talvez uma UPA pediátrica. Legal. Uma UPA só de criança, mas não tem, ali, né? Não existe. Não tem. Eu não sei se você já reparou, mas ali na Rua dos Franceses tem umas casas lá que eu namoro. Eu já fui lá falar com o dono. Aquele prédio? Aquele prédio que está sempre abandonado ali? Aquele abandonado é um deles. Esse aí eu já... Seria legal. Nossa, muito bacana, esse é excelente. Eu acho que eu conseguiria até um patrocínio externo para dar uma reformada lá.
Está na secretaria o meu pedido e eles estão vendo a situação legal do prédio, porque tem uma dívida imensa com a prefeitura. É mesmo? Porque eles não pagam, o que talvez facilite. Porque daí possibilitaria a prefeitura estar desapropriando aquele prédio para a gente levar o pronto-socorro para lá. Sim. Eu queria levar o pronto-socorro e a direção. Porque daí eu ganhava mais espaço para aumentar o pronto-socorro e leito. Nossa, ali aumentar. seria ideal ali, hein? Pensou? Que é em frente. É em então, frente. E quantos anos aquele hospital, aquele prédio não está tá lá? 9 anos lá e é a mesma coisa. Mesma coisa. Mas eu vou contar para você, eu já liguei, eu acabei descobrindo o proprietário, era um cara lá de Franca. E eu já liguei para ele várias vezes. Mas ele é um cara extremamente difícil. Eu falo para ele, mas eu quero comprar o seu prédio. Eu quero comprar o seu prédio. Vamos negociar que eu arrumo um financiamento lá. E eu cheguei a conversar com o pessoal do Sírio-Libanês também para ver se dava um suporte lá para a gente. Mas ele é esquisito. Ele fala que ele vai reformar, que ele vai fazer um retrofit. Mas é papo furado. Nossa, aquele prédio seria perfeito. Mas ele está, nesse momento, no departamento lá eles chamam de EDIF na prefeitura, o departamento de edificações. Analisando a condição do prédio, ele está mal. Eu já entrei lá, já fui lá várias vezes. E ele está muito deteriorado. Mas era uma beleza. Nossa, gente, seria o menino Jesus hoje, com o prestígio que tem, com o serviço que ele presta para a cidade, eu tinha condição de ampliar se eu tivesse espaço. Né? Então, mas ali a nossa área, o prédio muito antigo, ficou bloqueado, não tem para onde crescer naquele prédio. Então eu precisava de uma outra coisa. Então eu namoro umas casas lá, esse predinho eu tento, porque a ideia era... foi fantástico. E aí para você ter um pronto-socorro mais adequado para o tamanho que aquilo ficou. Porque hoje você tem lá 200 consultas num dia, é ruim. É ruim, eu não vivo satisfeito com aquilo. Eu vou lá todo dia, eu vejo a coisa do café. É ruim mesmo. Não é? É ruim mesmo. Mas você entra lá no quartinho dos médicos, os médicos falam para ô doutor, pelo amor de Deus, arruma um lugar maior para a gente aqui, porque não dá nem para descansar. Então, falta espaço para tudo ali no pronto-socorro. É pequeno. Nossa, mas nem para minha cabeça do hospital lá, fazer a gente... Eu sou sonhador. Eu já pensei de fazer até uma passarela. Não é? Que nem aqui no hospital, aqui da maternidade. A Promater. Isso, Promater. É verdade. Que fez o link, né? Legal, é verdade. Eu cheguei a ver até com uma empresa de engenharia já. Para fazer essa passarela é possível, dá para fazer. Nossa, seria muito bom. Vamos ver se a gente consegue aí como despedida lá. Deixa eu colocar o nome da passarela assim, Passarela Madeiro. Tá bom. Mas você falou aí, eu quero deixar claro também que foi um prazer mesmo. A conversa foi muito agradável, muito boa. Vocês são muito simpáticos, a conversa correu solta de um jeito muito bom, para mim também. E, além de tudo, falar do Menino Jesus me dá muito prazer. Então, realmente foi uma conversa entre amigos. Então, todo mundo isso aí. Deixa mais para frente, vamos ver se na aposentadoria eu volto para te contar o que eu estou fazendo. Tá bom? É verdade. A turmadeira não acabou ainda. Tá bom. Porque quando a gente recebe a nossa entrevistada aqui, né? Nós sempre deixamos aqui uma lembrancinha para o senhor. E minha esposa, ela sempre faz um bolinho. Que é o bolo da Marli Doces. Gosto, claro. Espero que o senhor goste. Que bom, muito obrigado. Também. Assim, o senhor leva para a família. Que bom, degustar, tá bom. Ótimo, muito assim, bom. Aí, para o senhor se lembrar da gente aqui. E, doutor Madeira, espero que o senhor demore bastante para se aposentar. Porque o senhor tem umas ideias inovadoras. Assim, como o Marcelo falou, o senhor está melhor que eu. Ele já tem idade, né? O Bruno concordou. Eu, como tá, isso aqui vai para a mídia e tal, assim. Eu estava um pouco receoso mesmo, assim, mais uma vez, pelo respeito que eu tenho pelo senhor e todo mundo do hospital tem. Mas a conversa saiu de uma forma tão gostosa, tão solta, e a gente só tem a agradecer ao senhor, e tanto eu como o Marcelo aqui, como o Bruno também, o senhor está convidado para
para uma próxima entrevista, com as novas mudanças. E também o canal aqui, o Sem Vírgula, fica à vontade para o senhor. O microfone é do senhor, o senhor pode ficar à vontade, quiser colocar redes sociais, o que o senhor achar melhor, fique à vontade. Muito obrigado, muito obrigado. Eu saio daqui bem contente, bem feliz. Achei que valeu muito a pena ter aceito o seu convite. O pessoal da CIPA, vamos falar o pessoal da CIPA. Pessoal da CIPA, da rouparia da CIPA. Isso aí. E chance também de conversar com a turma do Menino Jesus, né? Legal. Que eu espero que assista bastante. Eu acredito que o pessoal vai assistir, vai mudar a cabeça de muita gente. Que bom, tomara. E é uma oportunidade de conversar com a turma. Eu gosto muito de conversar com a turma, gosto muito de falar com o Menino Jesus. E de verdade eu estou muito satisfeito, muito contente de ter vindo e fico à disposição mesmo. Em outra hora a gente retomar essa conversa aí. Hoje nem falamos do Corinthians, então na próxima... corintiano? Claro, pô, claro. Então mais uma hora. Eu sabia que tinha alguma coisa aqui, tem mais. Entendeu? Então temos mais assunto aí para a próxima. Agora, né? Antes estava dando vergonha, mas agora Mas corintiano sempre é corintiano, Tormadeira. Da alegria e da tristeza. Então eu vou contar uma coisa para você, não pode contar para ninguém, porque falam que eu sou louco. Adivinha onde eu estava na terça-feira? No jogo do Corinthians. Claro, em Itaquera lá. Sério, você tava pulando lá? Sério, tava lá. Tava lá. Eu sou corintiano, Tormadeira? Não, muito corintiano. Doutor Madeira, antes de encerrar, eu tava aqui pensando, eu tive uma ideia. Como um funcionário lá do hospital, o pessoal tá muito agitado. Eu conheço um cara que ele é muito bom para trabalhar, sabe? Com a saúde mental das pessoas, comportamento. Levar um cara para fazer uma palestra lá, ó. Isso aqui, ó. Essa amiga aqui, ó. O Bruno? Ué, Bruno. Tá bom. O Bruno, ele é hipnoterapeuta. É mesmo? Por favor, seu currículo, Bruno. Eu tô te vendendo, mano. Pode falar aqui? Pode. Eu sou treinador comportamental, treinador de inteligência emocional, atuo com hipnoterapia. Então, sou constelador. Então, todas essas ferramentas do desenvolvimento humano que trabalham a saúde mental é onde eu atuo. A gente faz palestra lá, gente faz, não é raro. Amanhã tem uma palestra, mas que nem vai ser no Menino Jesus, vai ser lá no Sírio-Libanês. Vai ser no Sírio-Libanês, que é de prevenção a suicídio. Amanhã às 10 horas da manhã. É a doutora Débora que vai fazer, mas a gente se interessa muito por esse assunto. Bruno. Então, mas preciso do teu contato lá para colocar para a turma lá. Ele é um cara excelente. Da medicina do trabalho lá do Menino Jesus. Eles organizam a semana da enfermagem, legal. O outubro de qualquer cor, então sempre tem oportunidade e é legal. A gente se interessa muito e vale a pena. A turma gosta, a turma assiste. Muito. Vai ver. Tá vendo? Já vendi o Bruno. Obrigado. É isso. Mais uma vez, Madeira, muito obrigado. Acabando aqui mais um programa do Sem Vírgula. Hoje foi especial. Hoje foi um podcast especial, doutor Madeira aqui. Foi, o que nós pensávamos que era, não foi nada daquilo, né? É verdade. Não, posso falar uma coisa rapidinho? Eu já vi ele várias vezes lá, mas só cumprimentava e baixava a cabeça, assim. Né? Mas você vê que é muito diferente. É acessível. Não tem outra palavra para falar. Eu detesto frescura. É isso aí. Todo mundo é igual, todo mundo tem suas ideias, todo mundo erra, todo mundo acerta. E a gente tem que ter um respeito muito grande por todo mundo. E, em particular, para quem trabalha na saúde, né? Um profissional de saúde merece o meu respeito, a minha admiração, a minha consideração, e eu os trato como exatamente igual. Não faço diferença lá se é médico, se é enfermeiro, se é administrativo, se é ascensorista. As ascensoristas eu sei o nome, né? A Dona Maria, a Vivi, a Lucimar, me dou super bem e é muito gostoso isso, e é assim que a gente devia ser, é assim que devia ser em todos os lugares. Com certeza. Chave de ouro. Muito obrigado. Fechou com chave de ouro. Acesse o canal, ative o sininho e vem pro Sem Vírgula. Ó, galera do Menino Jesus, eu quero ver todo mundo assistindo. Um abraço pra vocês, comentando. Viu? De todo mundo. Isso aí. Acho que eu vou voltar, hein? Vai? Senti saudade. Tem lugar. Isso aí.